Uma das dúvidas colocadas no quiz foi como interpretar dados ecológicos. Toda a filosofia do que é ecologia, do que é ciência, toda a filosofia de questionamento tem que estar presente. Eu falei no vídeo anterior sobre a construção de hipóteses explicativas. Nós temos dois tipos de explicação, grandes tipos de explicação para dados ecológicos. Um são explicações no tempo ecológico, de processos ecológicos, que podem envolver o comportamento dos indivíduos, as taxas de crescimento populacional, portanto, de reprodução e aumento da população, ou redução da população, ou flutuação na densidade populacional, que podem envolver colonização, extinção local, e as interações todas: competição, predação, parasitismo, parasitoidismo, competição aparente. Okay? Esses são processos ecológicos que ocorrem no tempo ecológico. Nós falamos em tempo ecológico porque nós estamos pensando em um tempo mais curto, mas é óbvio que isso depende do organismo. O tempo ecológico de uma sequoia, de uma castanheira, é muito mais lento, é muito mais longo, leva muito mais anos do que o tempo ecológico de uma bactéria ou de um vírus. Ok? E o outro grande grupo de explicações são as explicações evolutivas, ou os processos no tempo evolutivo, que envolvem transformações evolutivas. O que é transformação evolutiva mesmo? O que é evolução? Evolução é toda e qualquer mudança na composição genética de uma população. Por que população? Porque o indivíduo não sofre transformação genética. O indivíduo nasce, sobrevive, se reproduz, produz seus descendentes e morre. E os seus genes vão embora com ele. Então vamos lembrar de uma das ideias fundamentais para o raciocínio evolutivo, que é a ideia do gene egoísta. Nós, organismos vivos, somos meras máquinas de reprodução para os nossos genes. Então essa ideia é extremamente importante. A evolução é o quê? É a passagem desses genes entre as gerações. Então, vamos lembrar quais são os tipos, os processos que podem levar a uma mudança evolutiva. O processo mais importante, o processo que foi descoberto, elaborado por Charles Darwin e Wallace, é o processo da seleção natural. É o processo através do qual aqueles genes que são mais hábeis em fazer cópias deles mesmos nas próximas gerações têm maior tendência a fazerem cópias deles mesmos nas próximas gerações. Então, a seleção natural é a seleção de genes hábeis em fazerem cópias de si mesmo. Muitas vezes isso está relacionado à sobrevivência. Genes, por exemplo, que aumentam a chance de uma presa escapar do seu predador, ou do predador capturar presas e conseguir comida. Essas chances podem estar relacionadas à habilidade de fuga ou à habilidade de captura, mas podem estar relacionados à habilidade de camuflagem, à habilidade de ficar quietinho para não chamar a atenção do predador. Esses genes podem estar relacionados à habilidade de produzir filhotes através da habilidade de atrair parceiros reprodutivos. Então, por exemplo, em grilos, aqueles grilos que cantam de uma determinada forma, cantam significa estridulam, raspam as suas asas uma na outra, produzem um som, atraem as fêmeas. Aqueles que são mais eficientes em atrair fêmeas produzem mais cópias deles, conseguem passar, reproduzir com mais fêmeas e passar a criar mais filhotes e passar mais cópias deles para as próximas gerações. Mas há grilos que não são tão bons assim em produzir som. Por exemplo, porque eles são pequenos. E as fêmeas geralmente escolhem grilos grandes. Ah, então eles não vão ter filhotes? Às vezes têm.
Eu tenho, por exemplo, machos satélite, que ficam próximos ou são atraídos por grilos que cantam. Ah, são os grilos homossexuais. Não importa. O fato é que grilos satélites, machos satélites, podem ser grilos, podem ser sapos, eles também copulam com as fêmeas. Às vezes eles capturam a fêmea, copulam com a fêmea, que enganadamente acha que está copulando com aquele que está cantando mais. Portanto, a seleção natural está favorecendo o comportamento de machos satélites. Outra coisa, nós temos que nos lembrar que produzir filhotes, produzir descendentes, é uma questão de sorte. Então, muitas vezes, a sorte está envolvida. Se nós tivermos um gene para a sorte, esse gene certamente será favorecido pela seleção natural. Obviamente, isso não existe. Mas existem genes que, por exemplo, não atrapalham. E se eles não atrapalham, eles têm muita sorte, ou pelo menos eles não são eliminados. Grande parte do nosso DNA é composto por DNA que não é informativo, que não codifica para nada. Não fede, não cheira, não atrapalha, portanto é ótimo para fazer cópias de si mesmo. Pode ser que esse DNA seja importante, sim. Ele pode ser importante, por exemplo, para estabilizar o cromossomo, para sei lá que mecanismos da transmissão da informação genética sejam importantes. Então, retomando, existem dois tipos de explicação para um fenômeno, que são os ecológicos, os processos ecológicos e evolutivos. A ecologia tem que lidar com os dois grupos. Mesmo que eu focalize em processos ecológicos, eu não posso desconsiderar os processos evolutivos. Mesmo que eu focalize em processos evolutivos, eu não posso desconsiderar os processos ecológicos. Por isso que a ecologia é uma disciplina tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão complexa.